no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Mais força política e eleitoral para os deputados federais e senadores. O Congresso Nacional aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias que obriga o governo a pagar 37 bilhões de reais em emendas impositivas no primeiro semestre de 2024. Se de um lado o governo federal não gostou dessa ideia, os prefeitos comemoram o envio de mais recursos do orçamento da União para os municípios. As informações com Carlos Alberto. Os deputados federais e senadores consolidaram nesta terça-feira, ao aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma importante vitória que os aproximam ainda mais dos municípios. O texto aprovado fixa em 30 dias o prazo para os recursos das emendas parlamentares impositivas serem empenhadas. A LDO determina ainda que as verbas sejam liberadas até o dia 30 de junho de 2024. Serão aproximadamente 37 bilhões e 500 milhões de reais que devem ser transferidos fundo a fundo, ou seja, da União, pelo governo federal, para os fundos estaduais e municipais e para as áreas de saúde e assistência social. As emendas parlamentares são verbas indicadas por deputados e senadores aos seus redutos eleitorais. Os deputados e senadores deram um verdadeiro nó como resposta ao constante atraso no pagamento das emendas, não apenas pelo atual governo, mas também por gestões anteriores. O total de emendas pode chegar a 48 bilhões e 500 milhões de reais. A liberação das verbas das emendas impositivas deixa maior independência dos deputados federais e senadores em relação ao Poder Executivo. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, foi um verdadeiro nó para os prefeitos, uma grande conquista, porque com as emendas parlamentares individuais e também de bancada, com essa imposição para liberação em tempo recorde desses recursos, os municípios serão os mais beneficiados. Somente para você ter ideia, ouvinte internauta, e reforçando o conteúdo que o Carlos Alberto nos trouxe, dizer que para o estado do Ceará, os 22 deputados federais e 3 senadores deverão encaminhar emendas que totalizam pelo menos R$1 bilhão. Claro, incluídos os valores das emendas de bancadas, que são os recursos acordados entre todos os parlamentares com destino certo. Parte desse dinheiro será direcionada à área da saúde. De um lado, o Beto Almeida pode ter a notícia interpretada de forma negativa para o governo federal, mas de outro lado tem esse viés do fortalecimento da atuação dos parlamentares e também do ponto de vista positivo para os gestores municipais e para a população dos municípios, que deve ser beneficiada diretamente com essas verbas. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia novamente aos nossos ouvintes. Olha, Luzenor, a aprovação da LDO tem aí avaliações que são feitas de acordo com quem está vendo a questão. Olhando pelo lado do Poder Legislativo, o relator da proposta, que é o cearense Danilo Forte, ele disse algo que é muito verdadeiro. Ele diz, olha, estamos tentando acabar com o toma lá da cá. E principalmente dar esse protagonismo ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, contrariando inclusive aquele entendimento, por exemplo, que tem hoje dentro do governo, e daí vem a reação, por exemplo, por parte de aliados do governo do presidente Lula, dizendo que o presidente deverá vetar alguns itens dentro da LDO. Um deles é exatamente a questão de um cronograma de pagamento das emendas individuais e coletivas que foi proposta e colocada na LDO e aprovada ontem. E aí, o que o governo diz, senador? Olha, que isso, na realidade, esses vetos, eles expandem demais a participação do Poder Legislativo dentro do orçamento. Ou seja, que o Poder Legislativo estaria invadindo, vamos dizer assim, uma questão de princípios constitucionais que seria própria do Poder Executivo, que é a definição do seu orçamento. Ou seja, o governo perderia, de certo modo, um controle sobre o momento certo de fazer a liberação dessas emendas. No entanto, o deputado Danilo Forte e outros que também defendem essa mesma tese do Legislativo ter esse poder, diz o seguinte, olha, quem é que negocia? Quem é que vota?
Quem é que aprova a peça orçamentária? Quem é que faz os eventuais remanejamentos de recursos dentro do orçamento? Quem faz tudo isso? O Poder Legislativo. Então, é óbvio que nesse caso, nesse entendimento, o Poder Legislativo tem esse poder de fazer sim, ter esse maior poder de indicar as emendas, de definir como é que esse orçamento vai ser aplicado e principalmente de transformá-lo numa peça real, porque há algum tempo, graças a Deus, o orçamento deixou de ser peça de ficção, aquela que você sabia que era aprovado, que tinha um valor para investimentos, que tinha um valor para gastos, mas você não sabia exatamente como que aquilo ia terminar no final do ano seguinte. Agora não, agora tem previsibilidade, tem planejamento e principalmente dá para saber exatamente quanto cada ente federado vai receber no ano seguinte em termos de emendas. A gente sabe, o Ceará, só com as emendas individuais e as emendas de bancada, mais de 1 bilhão. Então isso significa dizer previsibilidade. É ruim para o governo diz que é ruim pelo seguinte, porque tira dele, Luzinor, o poder que ele tem hoje sobre a liberação dessas emendas, porque mesmo elas sendo impositivas, quem diz o momento certo de liberá-las ainda é o Poder Executivo. E tira, Beto, essa força, né, do governo federal, ao mesmo tempo que os deputados federais e senadores que costumeiramente se queixam da burocracia para a liberação desses recursos, e agora, a partir desse momento, claro, tem a possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetar o trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, mas se vetar, o veto terá o mesmo destino do que aconteceu com o veto à desoneração da folha salarial. Ou seja, e nesse caso aqui, os maiores interessados são os deputados federais e senadores que certamente irão derrubar esse veto. Eu disse e volto a falar, Beto, que essa decisão dos congressistas os deixam mais independentes em relação ao executivo. Agora, a grande jogada, a grande sacada dessa história é que para o ano de 2024, se mantidos os termos dessa legislação, da Lei de Diretriz Orçamentária, todo esse dinheiro vai chegar aos cofres dos municípios até 30 de junho de 2024. Ou seja, Beto Almeida, um pouquinho antes da definição, da oficialização de candidaturas dos atuais prefeitos que tentam a reeleição ou de candidatos a serem apoiados pelos atuais prefeitos. Ou seja, um poder de barganha imenso e dinheiro no cofre significa também conversão em votos. Exatamente isso, Zeno. Vai turbinar, sim, as prefeituras com projetos, com emendas que chegam para aplicação de projetos, e isso é poder. E quem vai estar disputando, naturalmente, principalmente quem está no executivo já tentando reeleição, ainda leva uma vantagem a mais em relação a isso. Agora, lembrando que nem tudo a gente trata dessa questão, por exemplo, do caráter impositivo e principalmente no cronograma para a liberação das emendas, como você disse, até o final do primeiro semestre. Mas olha só, o governo diz o seguinte, que ele tinha uma preocupação muito grande com essa questão de aumentar essas emendas impositivas, que era exatamente, Zeno, reduzir ou correr risco com os investimentos que ele estava previsto para o PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento. Mas nesse aspecto, até nisso, o Danilo Forte, ele foi ali atual com o governo, ele chegou lá junto e não permite na peça orçamentária, por exemplo, que haja um comprometimento desses investimentos que estão previstos. Ou seja, o relator, na realidade, ele diminuiu essa possibilidade de você contingenciar as verbas que estão previstas para investimentos do governo. Contingenciar significa o quê, jornalista Beto Almeida? Prender, reter, deixar na gaveta. Deixar na gaveta, não liberar o dinheiro que está previsto no orçamento.